Diga glória a Deus. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, recapitulando, eu quero lembrar aqui as mensagens que foi pregada. Tiago capítulo 1, eu preguei atitudes na provação. Tiago capítulo 2, eu falei sobre a fé verdadeira. Tiago capítulo 3, eu preguei sobre sabedoria. Tiago capítulo 4, eu preguei sobre vencendo o mundanismo. E hoje eu vou pregar sobre segredos para uma vida vitoriosa. Repita comigo: segredos para uma vida vitoriosa. Glória a Deus. Então, nessa noite, o Senhor colocou esse assunto dentro do meu coração. Meus irmãos, o capítulo 5 de Tiago, ele é uma conclusão de tudo aquilo que ele já falou anteriormente. Para nós entendermos um pouco, a igreja, quando foi instituída, inaugurada por Jesus, a igreja ela passou a sofrer muitas perseguições. Por quê? Porque quando alguém declarava-se cristão, essa pessoa ela era perseguida, essa pessoa ela era expulsa da sua cidade, essa pessoa perdia a sua casa, essa pessoa perdia a sua terra e perdia os seus bens. E quem se favorecia dessa situação eram os ricos. Os ricos, eles se favoreciam dessa situação com o povo cristão. E diante de tudo isso, se nós estudarmos o capítulo 5, o verso 1 ao verso 6, nós vamos observar a primeira exortação de Tiago. A primeira exortação de Tiago é para os ricos. Se você estudar, vê logo aí, ele começa logo direto: eis agora rico. Então, Tiago, ele tem um assunto direto para os ricos. Tiago começa a exortar os ricos devido às suas injustiças que eram cometidas contra os trabalhadores e contra os pobres. E eles se favoreciam, enriqueciam, cometendo essas injustiças. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Tiago está trazendo aqui uma exortação que Deus vai trazer juízo sobre os ricos. Não é porque eu sou rico que eu vou passar por esse juízo. Não, não é pecado você ser rico, não é pecado você ter dinheiro. Mas Tiago ele está condenando aqui as injustiças que eram cometidas pelos ricos. Eles se aproveitavam dos pobres para aumentar a sua riqueza. Eles viviam uma vida regalada, uma vida luxuosa. Eles viviam uma vida, meus irmãos, como nós observamos hoje, pessoas, eles viviam em palácios, eles vestiam as melhores roupas, mas eles não tinham esse dinheiro, não era lícito, mas era cometendo injustiça contra os trabalhadores e contra os pobres. E Tiago está dizendo: olha, o juízo de Deus está chegando contra vocês. O clamor dos trabalhadores chegou até Deus, e Deus já ouviu o clamor dos injustiçados, e Deus vai trazer juízo sobre eles. E os trabalhadores, os pobres, meus irmãos, e viviam sobre opressão. Eles viviam sobre opressão pelos ricos. E a Bíblia diz que eles clamaram a Deus.
para que o Senhor viesse fazer justiça por eles. Aí, quando nós vamos estudar o verso 7 em diante, Tiago agora, ele muda a direção. O assunto agora não é mais para os ricos, o assunto agora é para os pobres. Tiago agora, ele vem, meus irmãos, trazer um incentivo. Tiago vem trazer para os pobres aqui um ânimo para eles passarem essas opressões, esse sofrimento, essa tribulação com sabedoria. Então Tiago aqui, pastor Ezequiel, ele vem dar ferramentas para nós termos uma vida vitoriosa. E nesse momento, meus irmãos, eu quero falar nessa noite do primeiro segredo para ter uma vida vitoriosa. Em primeiro lugar, para ter uma vida vitoriosa, devemos praticar a paciência. Repita comigo: quer ser vitorioso? Devemos praticar a paciência. Verso de número 7, olha o que Tiago diz: meus irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Não é paciente, meus irmãos, um momento, não, mas nós temos que ser paciente até Jesus voltar. Nós não vamos ter vida vitoriosa sem nós praticarmos a paciência na nossa vida. Nós precisamos praticar essa virtude em nossa vida. Ser paciente, meus irmãos, significa não perder o ânimo, significa ser uma pessoa moderada, significa ser uma pessoa que tenha controle emocional. Ser paciente é você, diante de situações adversas, de situações que não estão ao nosso favor, você manter o controle emocional na sua vida. Porque muitas das vezes nós não temos uma vida vitoriosa, porque nós perdemos o controle, meus irmãos, na tribulação, na luta, no sofrimento. Nós ficamos uma pessoa impaciente. Uma pessoa impaciente, ela perde o controle da situação. Tem situações na nossa vida que nós precisamos praticar essa virtude na nossa vida. A paciência, meus irmãos, é a capacidade de aceitar atrasos, impedimentos, dificuldade, sofrimento, sem perder o equilíbrio. Você ser paciente, meus irmãos, é você enfrentar situações e manter o controle na tua vida. E Tiago está dizendo aqui, não é uma vez, é até a volta de Jesus. Tem muitas pessoas que perdem a bênção de Deus na sua vida, porque é uma pessoa impaciente, não aguenta esperar, ele não aguenta chegar o tempo de Deus na vida dele. E Deus está dizendo nessa noite: você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer ter uma vida de sucesso? Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Levanta a tua mão. Deus está dizendo: mantenha o teu controle, aguenta, suporta, aguarda com paciência, porque vai chegar o momento certo, a hora certa de Deus agir em teu favor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meus irmãos, o segredo da paciência é nós estarmos fazendo alguma coisa enquanto a bênção não chegou. Repita comigo: o segredo da paciência é estarmos fazendo alguma coisa enquanto a bênção não chegou. Porque enquanto nós ficamos só esperando, bate a ansiedade,
bate o desânimo, bate a vontade de explodir, mas nós precisamos se ocupar com alguma coisa. Aí Tiago, ele deu o exemplo do lavrador. O lavrador, quando planta, ele continua trabalhando, esperando o quê? O crescimento, esperando a chuva, esperando a colheita. E muitas das vezes, meus irmãos, nós ficamos com a vida ociosa, é porque nós não ficamos ocupados fazendo algo para Deus. O Tiago deu o exemplo aqui do trabalhador, do lavrador. Ele continua trabalhando, fazendo alguma coisa. Meus irmãos, enquanto a bênção de Deus não chegou na tua vida, continua trabalhando. Enquanto a bênção de Deus não chegou na tua vida, continua fazendo algo, continua ficando ocupado na obra dele, porque no momento certo vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora, vai chegar o momento de Deus operar na tua vida. E Tiago diz assim, ele diz assim no verso de número 8: sede vós paciente e fortaleça o coração de vocês. Vocês têm que estar com o coração de vocês fortalecido. O que significa? Estar firme, estar enraizado em Jesus, esperando o momento certo de Deus. Salmo 27, verso 14, olha o que diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meus irmãos, uma frase do Charles Spurgeon: tenha paciência, pois a recompensa certamente virá no tempo certo, na hora certa. Olha para quem está do teu lado e diga assim: irmão, para de ser impaciente. Diga: espera. Espera o tempo de Deus na tua vida. Porque muitas das vezes nós perdemos a bênção por causa da nossa impaciência, meus irmãos. Nós perdemos a bênção de Deus por causa do nosso comportamento. E quando nós demonstramos paciência, nós estamos demonstrando confiança em Deus. Quando você demonstra paciência, você está dizendo: eu confio na promessa de Deus na minha vida. Eu confio que Deus vai agir em meu favor. Mas quando você demonstra impaciência, você demonstra incredulidade em Deus. Uma pergunta para você nessa noite: você é uma pessoa paciente ou você é uma pessoa impaciente? Olha para alguém que está do teu lado, diga assim para ela: você é impaciente ou você é uma pessoa impaciente? Deus está dizendo: espera o meu tempo na tua vida. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Meus irmãos, em segundo lugar, o segredo para uma vida cristã vitoriosa: nós devemos praticar a perseverança no sofrimento. Repita comigo: devemos praticar a perseverança no sofrimento. Meus irmãos, presta atenção. Paciência e perseverança está dando uma ideia que é quase a mesma coisa. Só que se você for estudar, paciência significa você suportar situações difíceis com controle emocional. Perseverança significa você não desistir nos momentos difíceis. Então, Tiago está dando aqui o segundo segredo para termos uma vida vitoriosa:
é ter perseverança, estabilidade, constância e tolerância. Então, meus irmãos, nós precisamos praticar a virtude da paciência e também da perseverança nos momentos difíceis da nossa vida. Eu quero pregar nesta noite para pessoas, quem sabe, está querendo desistir da sua caminhada, está querendo desistir de tudo, está querendo desistir da sua família. Quem sabe você está querendo desistir do teu relacionamento. Quem sabe você está querendo desistir das promessas de Deus na tua vida. Quem sabe você está querendo desistir dos planos, do projeto de Deus na tua vida. Mas eu venho nessa noite como profeta de Deus para a tua vida. Você vai ser um homem, uma mulher vitoriosa em nome de Jesus. E Deus manda te dizer nessa noite: não desista, não para. Deus está dizendo: continua, porque o que eu tenho na tua vida é grande. Olha o que diz o verso de número 10 e o verso 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Meus irmãos, é interessante aqui que Tiago, ele trazendo essa palavra de ânimo e encorajamento, ele trouxe um exemplo dos profetas. Ele está dizendo: olha, tomai como exemplo os profetas, tomai como exemplo eles, porque eles sofreram perseguições, passaram por tribulações, passaram por luta, mas eles não desistiram, eles perseveraram. E nós precisamos pegar, meus irmãos, para ter uma vida vitoriosa, nós precisamos aprender com nossos pais na fé. Nós precisamos aprender com pessoas que são modelos de perseverança, porque não tem vitória, não tem sucesso sem perseverança. Se você parar, irmão, você vai perder. Você vai perder a bênção de Deus na tua vida. Eu quero dizer nessa noite: levante a tua mão assim, não para, irmão, continua. Se a bênção de Deus não chegou na tua vida, continua, persevera, porque o que Deus tem na tua vida é maior, é grande. O agir de Deus na tua vida é grande, não para. E nós temos que entender uma coisa aqui. Nós temos que entender que toda luta, que toda tribulação, que toda aflição na nossa vida, ela tem um propósito. Repita comigo: toda luta, toda prova, toda aflição, ela tem um propósito. Olha o que diz aqui o texto: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Então quer dizer, Tiago diz: olha, os que sofreram, eles são bem-aventurados. Ouviste qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor deu? Presta atenção, essa palavra fim, ele levou para dizer que toda luta, que toda tribulação, que todo sofrimento na nossa vida não é por acaso, tem um propósito. E o sofrimento de Jó não foi diferente, presbitarodo. O sofrimento de Jó, Deus tinha um propósito na vida dele, e o fim de Jó foi melhor do que o começo. Quem pegou essa palavra? Então quer dizer que a luta e o sofrimento na nossa vida não é para nos matar, porque muitas das vezes a gente quer desistir, dizer: é muita luta, é muita prova, eu não aguento mais, é muita situação sobre a minha vida.
Mas Deus manda te dizer nessa noite: continua perseverando, porque eu tenho um fim, eu tenho um propósito nessa luta, eu tenho um propósito nessa situação que você está passando. Eu estou trabalhando por trás dos bastidores para te dar um fim especial de vitória na tua vida. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Diga: nessa luta, Deus tem um propósito na minha vida. Bata no peito e diga: Senhor, a partir de hoje eu não vou desistir. A partir de hoje eu não vou parar, porque eu sei que tu tem um propósito na minha vida. Olha o que diz Romanos 5, verso 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Hebreus capítulo 10, verso de número 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu na sua vida. Levanta a tua mão, levanta a tua mão como vencedor, levanta a tua mão como vitorioso nessa noite, irmão. Deus nessa noite vai te dar força, você não vai parar. Você não vai desistir do sonho de Deus na tua vida. Você não vai desistir do teu casamento. Você não vai desistir da tua família. Você não vai desistir do teu trabalho. Deus está dizendo nessa noite: eu te dou graça, eu te dou força. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu tenho um propósito maior, eu tenho um fim maior, eu tenho algo grande no final para você. Meus irmãos, a perseverança, ela na tribulação, ela é um dos pilares da fé cristã. Nós precisamos, meus irmãos, eu concluo esse tópico, Hebreus 12, verso 1, parte B. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E eu quero finalizar dizendo: não pare, não desista, não saia do lugar da bênção, não saia do propósito, não perca o foco de Deus na tua vida. Em terceiro lugar, terceiro segredo para ter uma vida vitoriosa: devemos praticar firmeza no falar. Repita comigo: devemos praticar firmeza no falar. Olha o que Tiago diz no verso 12: mas sobretudo, meus irmãos, não jurei pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, o não, não, para que não caias em condenação. Repita comigo assim, olha para alguém e diga assim: quando tu disser sim, é sim, viu? Vai, olha para ele e diz: olha, quando tu disser sim, é sim. Quando tu disser não, é não. Sabe o que o Tiago está dizendo? Tiago está dizendo assim, ele entrou naquele assunto do Tiago capítulo 3, da língua, que nós precisamos ter sabedoria no falar. Quando nós devemos abrir a nossa boca, nós temos que honrar o que falamos. Porque eu estava até pesquisando, alguém falou até assim, que antigamente, quando a pessoa fazia um negócio, não precisava ir no cartório, não, diz que estava amarrado no bigode. Ele deu a palavra dele,
está falado. Se ele diz que é sim, pegou na mão, pode esperar que ele vai honrar a palavra dele. Tiago está falando aqui da firmeza no falar. Tiago está dizendo, meus irmãos, quando você disser que é sim e pronto. Tiago estava dizendo, transmita confiança no falar. Quando você falar algo, cumpra. E muitas das vezes nós não temos vitória na nossa vida. Sabe por quê? É porque nós não honramos o que falamos. Quer ver uma coisa? Final do ano, Senhor, eu vou ser uma pessoa melhor. Senhor, eu não vou faltar nenhum culto na igreja. Senhor, esse ano que vem eu vou participar das programações da igreja. Senhor, esse ano que vem eu vou ser dizimista da tua casa. Quando começa o ano, primeiro mês, 2 meses, o irmão foi sumir da igreja. E Tiago está trabalhando aqui a firmeza no falar. E também Tiago está trabalhando que quando nós falarmos algo, meus irmãos, nós temos que transmitir confiança. Quando alguém disser assim, sim para você, será que tu tem confiança nessa pessoa? De acreditar? E muitas das vezes nós não somos vitoriosos por falta de firmeza no falar. Tiago, meus irmãos, ele está falando aqui do caráter da pessoa. Porque uma pessoa, quando tem confiança, caráter, quando ela disser sim, você pode aguardar que ela vai cumprir. Quando ela disser não, irmão, não adianta nem importunar, é não. Sabe o que é isso? Firmeza. Sabe o que é isso? É caráter, é sabedoria para falar. E Tiago, ele foi no ensinamento de Jesus aqui. Jesus disse assim em Mateus capítulo 5, verso 37: seja o sim de vocês, sim, e o não, não, e o que passa disso vem do maligno. Então, meus irmãos, presta atenção. Tiago estava dizendo assim, que no meio dessa pressão que vocês estão tendo, no meio dessa tribulação que vocês estão passando, vocês não podem perder a confiança. Porque uma coisa é você viver uma vida tranquila, mas uma coisa é você viver debaixo de pressão. Você fala uma coisa, depois você muda. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Tiago está dizendo para você não ser uma pessoa precipitada. Quem já aqui no momento de euforia já falou algo e depois disse, rapaz, agora eu já falei e eu não consigo fazer, o que é que eu vou fazer? E agora? Quem já fez isso? Levante assim a mão. Eu vou fazer isso. Aí a pessoa no momento alegre, aí quando chegou em casa, rapaz, que besteira que eu fui falar aqui, eu não vou fazer não. Às vezes a gente é assim precipitado. Tiago estava dizendo, não seja precipitado no falar. Porque no momento de pressão, muitas das vezes a gente quer se precipitar e falar algo, e Deus está dizendo, seja firme no teu falar, não seja precipitado. Quer ver uma coisa? Porque muitas das vezes, que quando nós se precipitamos, a gente se mete em situações indevidas. Quer ver uma coisa? Jefité, a Bíblia diz que Jefité, quando vinha da batalha, ele disse assim, Senhor, se tu me der a batalha e eu vencer, quando eu chegar em casa, quando eu chegar em casa eu vou te dar. Quando ele chega em casa, quem sai na porta? A filha dele. Aí ele disse, meu Deus do céu, olha o que eu fiz, porque falou precipitado. Ananias e Safira, a Bíblia diz que eles venderam uma propriedade e disseram que ia dar tudo. Mas eu imagino que eles chegaram em casa, olharam um para o outro e disseram, mulher, que besteira que nós fizemos. Falamos que ia dar tudo, mas não vamos fazer assim, vamos dar metade. Vocês viram o preço que eles pagaram, porque falaram precipitadamente.
E a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, verso 4 e o 5 diz: se tu fizer um voto, cumpra. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. E Deus está trabalhando aqui, meus irmãos, sobre a firmeza no falar. O Senhor quer te dar vitória, irmão. O Senhor quer te dar vitória, irmã. Mas você tem que ter firmeza. Sim, é sim. Não, é não. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em quarto lugar, eu vou encerrar. Quarto segredo para ter uma vida cristã vitoriosa: devemos praticar a oração da fé. Repita comigo: devemos praticar a oração da fé. Nós temos que entender, meus irmãos, que a oração, ela não apenas nos transforma, mas por meio dela, Deus também muda as coisas. Tiago está dizendo que no momento difícil da vida, no momento de tribulação da vida, nós precisamos praticar a oração da fé. E a oração da fé, ela tem que ser feita em todos os momentos da nossa vida. Mas Tiago disse: olha, se você está aflito, ore. Mas se você está alegre, cante. Olha aí, irmão, presta atenção. Olha aqui que Tiago está dizendo: que você está alegre, cante louvor. Mas se você está aflito, ore a Deus. Sabe por quê? Porque no momento aflito, no momento de tribulação, é nós tendo comunhão com Deus que nós obteremos vitória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E Tiago, meus irmãos, ele fala aqui nessa noite sobre 3 resultados da oração da fé. Em primeiro lugar, a oração da fé nos ajuda a vencer momentos difíceis da vida. Olha aí: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então a oração da fé, ela nos ajuda a vencer os momentos difíceis da nossa vida. É nos momentos de oração a Deus que nós vencemos. É tendo comunhão, intimidade com Deus que nós vencemos, meus irmãos. Se você nessa noite está passando um momento difícil, levanta a mão quem está passando um momento difícil. Quem está passando luta na sua vida. Nessa noite, aqui está o segredo. Você tem que vencer essa luta através da comunhão com Deus. Fica de pé, em nome de Jesus. Meus irmãos, a aflição, ela exige oração. Repita comigo: a aflição, ela exige oração. Eu quero nessa noite, meus irmãos, em nome de Jesus, através da oração, o Senhor vai mudar a nossa situação. Através da oração, o Senhor vai mudar o quadro da situação que nós estamos passando. Através da oração, o Senhor vai fazer você vencer essa luta que você está passando. Vai ser através da oração da fé. Em segundo lugar, a oração, ela traz cura física e traz cura espiritual. Olha o que Tiago diz. Ele diz: olha, está alguém aflito? Chama os presbíteros. Está alguém doente? Chama os presbíteros e eles vão ungir vocês com óleo. E a oração da fé levantará o enfermo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A oração da fé, ela traz cura física e ela também traz cura espiritual.
E ele está dizendo: olha, se vocês estão enfermos, chama os presbíteros e eles vão ungir vocês com óleo. E a oração da fé vai sarar o enfermo. Mas não é o óleo que vai curar, mas é o nome de Jesus que vai trazer cura. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E a oração da fé vai trazer cura. Em terceiro lugar, a oração da fé feita por um justo, irmão, ela é poderosa. Repita comigo: a oração feita por um justo, ela é poderosa. Aí Tiago deu exemplo. Elias era homem igual a nós, mas ele orou e não houve chuva por 3 meses, por 3 anos e 6 meses. Ele orou e Deus mandou chuva. Oração de um justo, ela é poderosa, irmão. E eu quero nessa noite convidar a igreja para nós orarmos. E nós vamos estar ungindo os irmãos nessa noite. E eu quero convidar nessa noite, pela fé nós vamos orar e o Senhor vai trazer cura. Pela fé nós vamos orar, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Quem crê no poder da oração, levanta a mão. Eu quero orar por você nessa noite. Cadê, pastor, um louvor? Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite. Eu quero estar ungindo a tua vida nessa noite. Pastor, quem está enfermo nessa noite, vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida. Eu quero te dizer nessa noite que a oração da fé, ela vai fazer coisas extraordinárias. Eu quero ungir a tua vida nessa noite. Cadê os pastores? Presbítero, nós vamos ungir os irmãos. Quem está enfermo, vem para cá. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei o que você está passando, irmão. Eu não sei qual é a situação. Quem sabe você diz: pastor, a minha vida só é derrota, a minha vida só é fracasso. Sabe por quê? Porque tu é afobado, tu é impaciente, tu não persevera. E o Senhor nessa noite está te dizendo que Ele vai mudar essa situação na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar esse quadro que você está passando. Os obreiros vão estar ungindo aqui a oração da fé. Hoje nessa noite vai ser a oração da fé. Quem crê que Jesus cura ainda? Quem está enfermo, vem, aproveita a oportunidade. Aleluia, aleluia. Eu creio no poder da oração da fé de um justo. Irmão, quando um justo bota o joelho no chão, pode ter certeza que Deus vai operar. Quando um justo bota o joelho no chão, Deus move o céu. E eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero estar ungindo a tua vida nessa noite. O Senhor vai te curar nessa noite. O Senhor vai mudar a tua vida nessa noite. Receba nessa noite, irmão. Receba a oração da fé. Vamos orar, meus irmãos. Aleluia. Eu estou com a autoridade de Deus aqui. Eu vou orar pelos irmãos da live também. Não saia daí. Já tem 340 online aqui. Quando Jesus chega, a oração da fé é diferente. Aleluia. O fica forte. Tem uma autoridade de Deus aqui muito forte, irmão. Eu estou sentindo uma graça de Deus quando aqui. Jesus chega, entra para mudar a história. Apagando o passado de derrota e escrevendo de vitória. Tem uma glória de Deus aqui. Quando Jesus chega, muda todo o ambiente. Eu quero orar. Glória e eu quero orar pela tua vida. Mandar tirar a pedra. Não saia, não saia. Quando Jesus chega, chega e diz: aquece o grande, aqui sou eu. Aproveita e compartilha. Eu tenho algo de Deus aqui. Ele chegou no meio do Jesus vai operar nessa noite. Chegou na pessoa, a oração da fé. A veio então. Receba. Chegou no casamento e alguém vinho transformou. O velório e o morto levantou. Tem uma glória de Deus aqui. A tempestade fez o mar se acalmar. Eu tô com autoridade aqui, irmão. E fez o corte levantar. Eu tô com autoridade de Deus aqui. Libertou.
mandou tirar a Uramandai. Lázaro ressuscitou. Uramandai. Foi na casa de Pedro, Receba. sua sogra ele curou. Receba. Na casa de Jairo e o Receba. cancelou. Recebe o Cadê teu o obreiro milagre, Paulo? ó, Bota, Jesus aqui unge o chegou. obreiro Paulo, a coluna do obreiro Paulo. Jesus chegou na tua Oração da vida, fé nessa chegou noite. na tua casa, chegou Orai, na Dei, tua família, caçou. vai te encher de graça. Eu quero ungir Nada toda a igreja. Se perdido, você quiser aproveitar, pois sou vem. teu amigo. Eu quero Sou ungir toda a presente igreja. como grande e falo contigo. Meu Deus. E tem milagre no recinto, providência no recinto. Ô, glória. Estou visitando lares. Uramandai. Toda tempestade. Calma, ninguém vai morrer, pois eu Deus está cuido de curando você. aqui, irmão. Quer poder Deus está receber curando hoje, pessoas pois é aqui. novo você. Deus está libertando pessoas aqui. Cego vê, Receba. aleijado dá um Recebe, salto, Francisco, que é recebe. cheio de poder. Hoje estou no ambiente. Recebe. Pois estou no ambiente. Tá tendo milagre Cheguei aqui. Para fazer. Tem milagre aqui no recinto aqui. Jesus chegou. Jesus já chegou na casa. Jesus chegou. Chegou na casa. Urai, Dei, Jesus caçou. chegou. Ô, glória. Jesus chegou. Quando Jesus chega, muda todo o ambiente. O mundo grita glória. Eu vou orar. E o mundo escuta crente. Manda tirar Eu a vou orar, vida meus da irmãos. vida quem morreu. Quando Jesus Senhor, vai chega, operando. diz a Cat grande aqui Senhor, vai sorriu. usando a mão dos teus filhos. Aleluia. Aonde eles estão Glória. ungindo, vai operando, Jesus. Louvado seja o nome do Uramandai, Senhor. Dei, caçora, manda calamandarábia. Eu quero ungir toda a igreja, não perca, irmão.